Senhor, mais uma vez nós agradecemos pelo lindo dia de sábado que tivemos aqui na companhia um do outro, sentindo a presença do Teu Espírito e dos Teus anjos no meio de nós. Obrigado pelo aumento de conhecimento que temos tido aqui nesse lugar. Temos recebido alimento oportuno no tempo determinado. Sabemos que em breve Tu se levantarás e terás piedade de Sião, porque o tempo de te compadecerdes dela, o tempo determinado chegou. Agora, Senhor, ao nos levantarmos, que o Senhor venha e levante a nossa energia também, para nos concentrarmos e continuarmos os nossos estudos, aumentando ainda mais o conhecimento. Nos últimos dias os sábios entenderão, mas os ímpios, eles não entenderão. Que nós possamos fazer parte do grupo dos sábios, das virgens sábias, que ensinarão muitos os caminhos de justiça. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Existe um texto em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. No verso 3. Parece que é a janta. 7. Daniel 12, verso 3. Um verso conhecido nosso. Que diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. É claro que aqui nós podemos claramente ver os sábios ensinando muitos as palavras da justiça. Mas na verdade essa palavra sábio, ela tem um outro significado que ainda é mais interessante quando você vê o contexto. Porque esses sábios, eles ensinam. E quem são aqueles que ensinam? Eu sei que tem alguns professores aqui. Em outras palavras, os sábios, eles são professores. Isso não significa que você tem que ter isso como uma profissão, que você tem que ser formado, ou que você tem que estar trabalhando como professor. Não. Todos nós, ao darmos estudos bíblicos, nós somos professores. E todos nós temos a responsabilidade, eu diria, de aperfeiçoar a maneira que ensinamos. Todos os sábios, eles são professores. Por isso que nós não nos tornemos aquele cristão barrigudo, sabe? Que só recebe. E que não compartilha aquilo que recebe. O que nós vamos fazer nessa noite é, como eu falei na parte da manhã para vocês, nós vamos tentar ilustrar por 5 vezes histórias no Antigo Testamento, como Deus declara o fim desde o princípio, para tentar estabelecer de uma vez por todas, se você ainda não ficou convencido, que essa é a 4ª e última geração. Que é essa geração onde Deus visita o seu povo. Que nós estamos vivendo no tempo da visitação de Deus. E a primeira história que nós vamos tentar explicar nessa noite se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. E eu vou precisar da ajuda de vocês para que seja algo mais dinâmico e nós possamos talvez ganhar um pouco de tempo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 6. Desculpa, eu falei 6, verso 16. Êxodo 6, 16? Não. Capítulo 3, verso 16.
que a Bíblia diz ali? Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho... Você vê a palavra ali, né? Visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes: eis, o Senhor Deus dos Hebreus os encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então aqui nós vemos Deus visitando o povo hebreu no Egito, prestes a libertá-los do Egito. E nós estudamos nessa manhã, no livro de Gênesis, capítulo 15, que Abraão teve um sonho. E o que o anjo falou para Abraão? Que a sua descendência peregrinaria, seria perseguida durante quantos anos? 400 anos. Mas que na 4ª geração dos cananeus, Deus libertaria o seu povo com grande substância, porque a iniquidade dos amorreus não tinha chegado ainda, não tinha chegado ao limite. E aqui nós vemos que o que Deus falou a Abraão se cumpriu na história de Moisés, porque aqui nós vemos o povo saindo com grande substância do Egito. Não é à toa que eles depois, logo que se desapontaram, depois, quando Moisés estava lá subindo a montanha para pegar as leis e tendo aquele encontro com Deus, eles acabaram construindo aquele bezerro de ouro. Como que eles conseguiram tanto ouro assim para construir aquele ídolo? Porque eles saíram com grande substância. O faraó deu o que eles precisavam: animais e ouro e prata, tudo que eles precisaram. Então aqui nós vemos a primeira ilustração que nós vamos trabalhar, é a história de Moisés, onde Deus liberta o seu povo do Egito, na 4ª geração. Todos conseguem entender? Na 4ª geração, Deus visita o seu povo no Egito, e Ele liberta o povo do Egito na 4ª geração. E aí nós vemos... eu vou fazer diferente, ok? Eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de nós lidarmos com a história, com uma história por vez, nós vamos misturar todas elas juntas. Ok? Acho que fica mais fácil da gente seguir o raciocínio. A segunda história que eu quero mostrar para você se encontra no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Ok. 1 Reis, capítulo 11, verso 28.
E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. O que nós vemos aqui? Por causa dos pecados de Salomão, Deus rasga o reino da mão de Salomão. E para quem que Deus dá o reino de Israel? Jeroboão, servo de Salomão. Notem que foi o espírito dos profetas que disse a Jeroboão que ele receberia o reino. Salomão foi, em outras palavras, se nós contarmos desde quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Segundo, Davi, Salomão. Salomão foi o terceiro. Quem que Deus está escolhendo como quarto? Jeroboão. Jeroboão é o quarto rei e representa a quarta geração. O problema é que nós sabemos que Jeroboão não confiou no espírito de Aías, no espírito do profeta, mas nós vamos analisar a história mais para frente, vamos ver o que aconteceu com ele. Mas deixa eu perguntar para vocês, quando Aías teve com Jeroboão e falou que ele ia ser o próximo rei de Israel, o que Salomão fez com ele? Olha no verso 40. Assim, Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para onde? Para o Egito. E ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão... Então notem, quando Salomão morre e é tempo para Jeroboão, o quarto rei de Israel, tomar posse do cargo, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair do Egito. Jeroboão sai do Egito. Da mesma forma que a quarta geração sai do Egito, Jeroboão, o quarto rei, sai do Egito. Nós acabamos de aprender que em Mateus capítulo 2 nós temos quantos sábios reis? 3. E eles vieram visitar o quarto. Cristo também é o quarto rei. E essa manhã nós aprendemos que a geração de Cristo é o que? A quarta geração. Lembram dos 3 anos, mais o quarto ano, o ano da visitação? A próxima história é a história de Cristo. E a geração de Cristo é a quarta geração.
Cristo é o quarto rei. A geração de Cristo é a quarta geração, como nós aprendemos hoje de manhã, e nós não temos tempo de revisar o assunto. Mas, em algum momento Cristo saiu do Egito, teve que sair do Egito também? Olha, vocês são bons estudantes. Vejam comigo no livro de Oséias. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, verso 1. O que a Bíblia diz ali? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É claro que Oséias está se referindo ao povo de Israel, que Deus chamou do Egito. Mas também, essa é uma profecia de dupla aplicação, ao menos duas aplicações. Se refere quando Deus chamou o seu filho, Cristo, do Egito. Deixa eu mostrar para vocês em Mateus capítulo 2, se você não acredita em mim. Mateus capítulo 2. Verso 13. Mateus 2, verso 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito. Que profeta é esse? Oséias capítulo 11, verso 1, nós lemos. Ou seja, o quarto rei, Cristo, a quarta geração, nós vemos também uma saída do Egito. A próxima história é a história dos mileritas. E essa não, a gente... Coloca Cristo para a gente saber. Nessa terceira linha. Eu vou botar aqui em cima. Próxima história dos mileritas. E agora vocês têm que me ajudar, porque eu não vou ter tempo de ler e a gente ia gastar algum tempo me ler. Quando que os mileritas, ou que Deus tirou os mileritas do Egito?
1798. Saída do Egito. Saída do Egito. E a última história nossa história. E quando que a nossa história repete a história milerita? Qual é o ano? 1989. O tempo do fim. Uma, duas, três, quatro, cinco histórias. Nós sabemos que Deus visitou o seu povo na época dos mileritas. Como nós estudamos pela manhã. E nós sabemos que Deus tem nos visitado também. Portanto, por mais que nós não temos de forma específica, ou pelo menos eu ainda não enxerguei, nós sabemos que aqui está representado a quarta geração. E aqui também nós temos a quarta geração. A propósito, o que vem antes da história milerita? Antes de 1798? Vamos colocar... Os 1260 anos. Se nós pegarmos da história cristã, da igreja cristã, Éfeso, até 1798, quando você olha em Apocalipse capítulo 6, os selos, quantos cavalos nós temos ali? 4 cavalos. Que representam ou simbolizam os 4 chifres de Zacarias. Mas isso é uma outra história. Então, quarta geração, 1798, o tempo do fim, o livro de Daniel é aberto, 7 trovões, os eventos entre 1798 e 1844, e também eventos futuros. 1989, o tempo do fim, Daniel 11:40 se cumpre também, quando o rei do norte entra com a ajuda de carros, cavaleiros e navios dos Estados Unidos da América na terra do rei do sul, e muitos países, né, a União Soviética, esse aglomerado de países é conquistado, o primeiro obstáculo geográfico é conquistado. Então esse é o primeiro marco. Voltando para a história de Moisés. Na apostila, eu coloquei uma citação na apostila. Na página... Página 18. Página 18. O que nós vamos ver aqui, o próximo marco que nós vemos aqui,
Próximo marco é o tempo de tardança. Ok? Aonde que nós vemos um tempo de tardança na história de Moisés? Citação número 15. Patriarcas e Profetas 221. No 7º dia, que era o sábado, Moisés foi chamado para dentro da nuvem. A espessa nuvem abriu-se à vista de todo Israel, e a glória do Senhor irrompeu, semelhante a um fogo devorador. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Os 40 dias de permanência no monte não incluíam os 6 dias de preparo. Então, quantos dias no total ele tardou no monte? 46. Então nós temos aqui 46 dias de tardança. (46 dias de tardança no monte). E quando ele tardou, o que aconteceu com o povo? O que eles fizeram? Vamos lá em Êxodo 32. Êxodo 32. Será que ele tardou? 46. 46 dias de tardança. Quantos anos de 1798 a 1844? 46. Quantos anos Herodes demorou para restaurar o templo de Jerusalém? 46. Representando os 46 anos de restauração do templo de Deus durante os 7 trovões, de 1798 a 1844. Mas notem em Êxodo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés o quê? Tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou com o ouro, com o buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que nós vemos aqui no tempo de tardança? Uma escorregada, uma apostasia. E eles fazem... Arão faz esse bezerro de ouro para o povo. Quem era Arão? Você nota que o sacerdote faz o bezerro de ouro. Mas quem era Arão? Além de um sacerdote, o que ele era? Ok, mas além disso, o que ele era? O quê? Você escutou o que ela falou? Ele era um profeta. Olha comigo em Êxodo 7. Êxodo capítulo 7. Êxodo 7, verso 1.
Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Arão era um profeta. Só que nessa história, ele estava cumprindo o papel do falso profeta. Você consegue enxergar isso? O que ele constrói? Um bezerro de ouro. Ele constrói a imagem. O que é um bezerro? O que é um bezerro? Um ídolo, mas um animal, uma besta do campo. Arão, o falso profeta, nessa história, estava levantando a imagem da besta. Depois do tempo da tardança, nós temos a imagem da besta sendo erguida. Trabalho do falso profeta. O que é a imagem da besta? A combinação do quê? A igreja e o Estado. E o que acontece nessa crise no povo de Israel, enquanto Moisés tardava? O que acontece é que eles adoram essa besta. E notem o que acontece. Voltem comigo em Êxodo 32. Veja o que acontece. Verso 6. Êxodo 32, verso 6. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Quantas vezes nós temos madrugado para adorar a Deus, estudar a sua palavra? Mas eles madrugaram bem cedinho para adorar aquela imagem. E eles comiam e bebiam e folgavam. Você sabe o que é essa palavra folgar? Diversão. Mas se você olha na concordância, essa palavra é sport. Sport. Sport? Você veja que na adoração na adoração da imagem da besta nós temos comida, bebida, esporte. O que mais? Com que eles fizeram aquela imagem a propósito? Com os seus brincos e pulseiras e colares. O que mais? Olhem comigo no verso 25. Verso 25. E vendo Moisés que o povo estava o quê? Despido. Comida, bebida, esportes, joias, imoralidade. Mas o que significa estar despido?
Está sem o quê? Roupa ou sem a apropriada roupa? Com as pernas de fora, com as costas, os braços de fora, talvez usando aquele avental que Lúcifer colocou na mente de Adão e Eva para que eles usassem, para que eles tecessem aquele avental das folhas da figueira. O que é um avental? Quando você coloca um avental, você cobre o seu corpo. O que você cobre? Você cobre aqui as partes, mas atrás os braços, as pernas, as costas, tudo exposto. Eles estavam despidos. Notem no verso 19. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as... despido, dançando, bebendo, comendo. Pode alguém dançar sem música? Você precisa do quê? Da música, da batida, da música para dançar. Em outras palavras, irmãos, o que está acontecendo aqui em Êxodo 32 é um culto celebrativo, um culto de celebração, onde você vê as pessoas abanando as mãos, dançando, nas suas mini saias, nos seus tops, com seus brincos, com as suas joias, celebrando o bezerro de ouro, a imagem da besta, erguida pelo falso profeta. Quem é o falso profeta nos nossos dias? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E aí o que acontece? Quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas da lei, como um símbolo que o povo estava quebrando a lei. E veja no verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Judá. Todos os filhos de Levi. Os levitas foram os únicos que ficaram ao lado de Moisés. E eles representam, no nosso estudo, no nosso contexto, as sábias, as virgens sábias, os fiéis, que permaneceram fiéis aos mandamentos e ao testemunho de Jesus. Os levitas são aqueles que são purificados, embranquecidos e provados com fogo. E o que acontece com o resto do povo? Veja, verso 27, e disse-lhes assim, diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai, tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Houve o quê? Uma grande praga na terra de Israel. Uma grande matança. Mas veja no verso 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. O que Moisés dá a beber ao povo?
um copo cheio da ira de Moisés. Que mensagem é essa? E soa tão familiar no meu ouvido. Aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca, também beberam do cálice da terceira mensagem angélica. Abram comigo em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Verso 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqueles que adoram a besta recebem a ira de Deus, que é um símbolo das 7 pragas, é claro. A ira de Moisés. Mas, abram comigo no livro de Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3. Moisés fez uma promessa ao povo de Israel. E aqui está essa promessa. Atos 3, verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. Quem era esse profeta que Moisés prometeu ao povo? Quem? Profeta, o Cristo. Há uma profecia, uma esperança para aqueles sábios levitas, que eles receberiam quem? O Messias, profeta Cristo. Vamos voltar para o livro de 1 Reis. Desculpa. 1 Reis. E nós vamos ver os mesmos marcos na história de Jeroboão. Primeira Reis, capítulo 12. Verso 2. 1 Reis 12, 2. E sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs.
e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma tardança de quantos dias? 3 dias. E nós não precisamos ler a história. O que acontece é que Roboão disse: o meu pai foi severo, eu vou ser mais severo ainda. Pronto. Bom, nós temos a tardança. Qual é o próximo marco? Temos uma imagem da besta na história de Jeroboão? Nós não temos uma, nós temos quantas? 2. Olhem comigo em 1 Reis capítulo 12. 1 Reis 12, verso 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. A mesma coisa que Arão falou. Aqui está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E se você continua lendo, ele coloca um dos bezerros em Betel e outro em Dan. Dan era a terra dos juízes, o estado, a terra política. Betel era a casa de Deus, representa a igreja. Então aqui nós temos a imagem da besta mais uma vez. Combinação entre a igreja e o estado. Mas havia um grupo que não adorou a imagem da besta. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 11. A mesma história no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 11. Segunda Crônicas, capítulo 11, verso 14. Porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Então o que nós vemos aqui? Jeroboão constrói a imagem da besta, esses 2 bezerros. Nós não lemos em 1 Reis, capítulo 12, porque a maioria já conhece a história. Ele constitui uma festa, ele proclama uma festa no 8º mês, ao 15º dia do mês, segundo o seu próprio coração. Não existia festa em Judá, em Israel, nesse tempo, no 8º mês ao 15º dia do mês. E nós sabemos que o 7º dia da semana é o sábado, o 14º é um outro sábado, e o 15º é o quê? Domingo. Então aqui nós vemos um símbolo da adoração ao domingo, essa festa que foi criada no reino de Jeroboão, com os seus bezerros de ouro. E o que ele fez? Ele constitui sacerdotes da mais baixa ordem, sacerdotes de demônios, e ele expulsa os levitas do ministério. E o que acontece? Os levitas acabam indo para Judá, adorar em Judá.
Então nós temos mais uma vez os levitas representando os sábios. Abram comigo em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Verso 1: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quantos mensageiros nesse texto? Quantos? Eu escuto 2. Eu vejo alguém dizendo 1. Quantos mensageiros? 1 ou 2? Você tem o meu mensageiro que preparará o caminho e o mensageiro da aliança. 2 mensageiros. Quem representa esses 2 mensageiros? Quem é o mensageiro da aliança? Quem é aquele que confirma a aliança por uma semana? Cristo. E quem é o mensageiro que prepara o caminho para que Cristo chegue ao seu templo? João Batista, Elias. Ele veio no espírito de Elias. Mas que outro homem também veio no espírito e no poder de Elias? Guilherme Miller. E ele também preparou o caminho do Senhor, do mensageiro da aliança, que de repente veio ao seu templo. Ou seja, que de repente passou do santo para o lugar santíssimo. Mas esse é um outro estudo. O que eu quero mostrar para vocês é no verso 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como fogo de ourives, e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Os filhos de Levi, como eu falei, são aqueles que são purificados, embranquecidos e provados. Representam os sábios nos últimos dias, as virgens sábias nos últimos dias, que trarão uma oferta em justiça. Que oferta em justiça é essa? Os frutos da justiça. Os levitas representam os sábios nos últimos dias. Representam 144 mil. Aqueles que ministrarão com Cristo no santuário. Misericórdia. Vamos tentar. Eu preciso acabar essa parte porque amanhã nós só temos mais um encontro e eu vou ter que colocar talvez 3 horas em 1h30. História de Cristo, rapidinho. Abram lá comigo no livro de Marcos, capítulo 14. Opa, peraí, nós não acabamos aqui. Não acabamos aqui. Os levitas, ok? 1 Reis, capítulo 13. Rapidinho. Rapidinho, 1 Reis, capítulo 13. Verso 1. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar,
Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou e não podia tornar a trazê-la para si. Rapidinho, o que acontece? Nós temos um juízo caindo sobre Jeroboão. E aonde que cai o juízo? Na mão. O que essa marca na mão representa? Ou seja, aquele que recebe a marca na mão, ele também bebe o cálice da ira de Deus. Jeroboão aqui representa aqueles que recebem a marca da besta na sua testa e na sua mão. E o que nós vemos aqui no último marco? Qual que é a promessa? Quem que viria para reformar Israel? Quem? Josias. E quem foi Josias? O rei Josias. Que também é um símbolo de Cristo, da reforma que Cristo fez também. Então, ok. Agora sim, Marcos capítulo 14. Se nós não conseguirmos acabar pelas Escrituras, eu vou colocar os marcos. E aí vocês vão ter que estudar em casa. Vocês vão ter que provar em casa. Marcos capítulo 14. Oi. Será que a gente não poder, quando tocar o sino depois daí da gente, a gente pode terminar daí? Mas já existe algo programado. Filme programado. Marcos capítulo 14. Nós vemos um tempo de tardança. Aonde que nós vemos um tempo de tardança? Notem no verso 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João. Quantos? Por que você acha que são 3? E começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então Jesus dá a orientação para os 3 discípulos ficarem ali, tardarem ali, e vigiar e orar. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. O que acontece no tempo da tardança? Em Mateus capítulo 25. As virgens, todas as virgens adormecem. João, Pedro, Tiago, símbolo do povo dos 3 anjos. No tempo da tardança eles adormeceram.
E muito interessante, irmãos, o que acontece quando as virgens dormem? Abram comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Mateus 13, verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que acontece quando as virgens dormem? Ou quando os homens, João, Pedro e Tiago, dormem? O inimigo vem e semeia o joio. Vocês sabiam que o fanatismo que aconteceu depois do primeiro desapontamento em 21 de março, março e abril de 1844, o fanatismo não foi por causa da mensagem do advento, mas foi por causa da perplexidade, da dormência espiritual e da incerteza que eles tiveram. Foi aí que o inimigo encontrou um terreno fértil para semear o joio, discórdia. O que nós temos aqui? Eu preciso acabar isso. O que representaria a imagem da besta na história de Cristo? O que é a imagem da besta? Não é a união da igreja, do Estado? O que nós aprendemos na palestra anterior? Que os judeus tiveram uma aliança com os romanos. E o que eles fizeram com Cristo? Crucificaram. Então aqui nós temos a igreja, os judeus e o Estado. Os judeus e Roma. Quem seriam os sábios? Os sábios, nessa história você encontra no livro de João, capítulo 19, naquela história onde nós sabemos que o único discípulo que permaneceu aos pés da cruz foi João. O que aconteceu com os outros discípulos? Eles se desapontaram e correram. Então João nessa história eu vejo como sábio, representando os sábios. Qual é o juízo que nós temos? Qual é o juízo? Qual é a ira de Deus que cai sobre... Qual é a ira de Deus que cai sobre Jerusalém na época de Cristo? A destruição de Jerusalém. Jerusalém. Destruição de Jerusalém e o juízo. Lembra que eu falei para vocês que na época de Cristo, Cristo veio uma segunda vez? Eu mencionei isso num dos estudos. Veja só na apostila. A segunda vinda de Cristo naquela geração. Lembra que Lucas 21 disse: tudo isso aconteceria nessa geração. Essa geração não passaria até que tudo isso aconteça. E um dos sinais era a volta do Filho do Homem. Lembram dessa história? Lucas 21. Mas veja na apostila, nós não temos tempo de ir lá. Na citação número 16, Manuscript Releases, volume 19, página 40. Nos dias... Página 19 na apostila.
Nos dias dos primeiros cristãos, Cristo veio pela segunda vez, representando a segunda vinda de Cristo. Sua primeira vinda foi em Belém, quando ele veio como um bebê. Seu segundo advento foi na ilha de... Quando que ele veio pela segunda vez? Na ilha de Patmos. Então nós temos aqui a segunda vinda. Segunda vinda de Cristo. Agora ficou fácil. Nós temos 3 testemunhas. Pela boca de 2 ou 3, toda a palavra é estabelecida. Então aqui nós temos o quê? Abril. Eu vou colocar... Sim. Ok. Março, abril de 1844, tempo de tardança. Ok? A tardança. As virgens dormem. Da onde que nós tiramos o tempo de tardança? Abacuque, capítulo 2, de 2 a 4, o que diz lá? Escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para aquele que passa correndo possa ler, porque a visão é para o tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. A visão tardaria, e os mileritas reconheceram o tempo de tardança. É claro, eles reconheceram depois do primeiro tempo de tardança. O que representaria a imagem da besta? O que é proclamado em agosto de 1844? Caiu Babilônia. Isso aqui vocês vão ter que estudar para vocês. Em agosto de 1844 teve uma campal como essa, só que bem maior, em Exeter, New Hampshire, right? Em New Hampshire, no estado dos Estados Unidos. E pela primeira vez a mensagem foi proclamada, a mensagem do segundo anjo. Caiu Babilônia. Babilônia, a combinação da igreja e do Estado. E aqui, claro, nós temos as sábias, as virgens sábias, simbolizada pelos levitas, João. E qual que é o juízo? Qual que é a porta que se fecha e deixa de 50 mil... Bom, primeiro 200 mil sobram 50 mil, depois de 50 mil sobram só 50. Qual é a porta que se fecha? Em 22 de outubro de 1844. Que porta que se fecha? A porta do santuário que divide o lugar santo para o lugar santíssimo. E vocês sabem que Primeiros Escritos diz que havia um grupo que orava, continuava orando para o lugar santo, mas Cristo já não estava lá. E sabe quem que começa a responder as orações? Vocês sabem, o próprio Satanás respondia a oração. Com muita luz e poder, mas destituído do amor. E o que simboliza aqui? O que eles esperavam? A vinda de Cristo, mas e Cristo veio? Veio ou não veio? Veio. Eles viram ou não viram nas nuvens do céu? Anotem aí Daniel capítulo 7, do verso 14 em diante. Você vê Cristo vindo ao ancião de dias nas nuvens do céu.
Então Cristo veio nas nuvens do céu. Ok? Não a essa terra, mas ao ancião de dias que se encontrava no lugar santíssimo. Ou seja, o juízo é assentado, os livros são abertos e o juízo investigativo começa. Hiram Madison teve essa visão no milharal. Ele vê Cristo indo com as nuvens. As nuvens representam anjos e são anjos que levam o trono de Deus. Lembra Ezequiel capítulo 1? O trono com rodas e rodas dentro de rodas. O trono de Deus, ele é móvel. É um alto trono, é móvel. Ele vai de um lugar para outro. E os anjos são que carregam. Então, você olha lá em Ezequiel capítulo 1, você vê. Nossa história. Já passou do tempo. Mas eles não bateram sim. Não bateram ainda? Ok. Tempo de tardança. Por que eu coloco 11 de setembro de 2001 como tempo de tardança? Veja comigo na apostila. Citação número 18. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra. Estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão clamou: meu sangue, meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando celeremente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinham na mão e clamando com grande voz: segurai, segurai, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. E aí a citação continua. Mas o que eles estavam retendo? O que eles estavam segurando? Os ventos. Lembra, hoje de manhã nós estudamos os 4 ventos. Como que os 4 ventos são representados? Como cavalos selvagens. Lembra que nós lemos? Ou seja, quando você vê os cavalos selvagens, mais uma vez na história, Cristo, ele clama: meu sangue, segurai, tardai. Tardai, porque eu preciso fazer um trabalho de selamento no meu povo. E quando que acontece o selamento? Durante o dia da visitação, onde nós temos a chuva, onde nós temos a profecia, tudo aquilo que nós temos estudado no dia da visitação, no ano da visitação, no tempo da visitação. E o que seria para nós a queda de Babilônia? Essa é fácil. Decreto dominical. Depois de 11 de setembro de 2001, qual que é o próximo evento? O decreto dominical. E aí, mais uma vez, as sábias elas proclamam o alto clamor do terceiro anjo, assim como as sábias proclamaram o clamor da meia-noite, que foi dado em agosto de 1844. Nós vamos dar uma olhada nisso depois, amanhã. E aí o que acontece? Que porta que fecha? A porta da graça. Daniel 12, verso 1, Miguel se levanta e a porta da graça fecha para o mundo. E aí, é claro, nós temos a tão esperada segunda vinda de Cristo. Ou seja, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Ao desmamado do seio
Como diz a Bíblia? Abra lá em Isaías 28. Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, linha sobre linha, regra sobre regra. Isaías 28. Isaías 28. Verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se faria entender doutrina? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento ou linha sobre linha, como está em inglês, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo. A qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O que é o refrigério? A chuva ser hoje. Ou seja, aqui simplesmente uma demonstração. Mais um testemunho, só mais um testemunho. Nós estudamos, nós estabelecemos a quarta geração e a parábola das 10 virgens usando as escrituras, mas esse é uma ilustração, linha sobre linha, quando nós vimos que Deus declara o fim desde o princípio. Moisés, Jeroboão, Jesus, mileritas, ilustrando a nossa história. Essas foram as histórias que eu achei. Sabe-se lá quantas mais existem na Bíblia. Nosso trabalho é um trabalho de arqueólogo. Nós temos que fazer as escavações. Empoeirar e sujar as nossas mãos, nossas calças, nossas blusas. É um trabalho árduo, mas o resultado é muito gratificante. Amanhã nós continuamos os nossos estudos trazendo uma conclusão. Amanhã nós vamos falar sobre o clamor da meia-noite. Vamos nos colocar de joelhos e orarmos juntos. Obrigado, Senhor, por ilustrar o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sabemos que Tu és o único Deus que tem o poder para fazer isso. Obrigado por essa luz que tem brilhado mais e mais até ser dia perfeito. Que nós possamos estar estabelecidos nessa luz intelectualmente, mas espiritualmente para não sermos movidos. Obrigado por massagear o nosso coração, mas também massagear o nosso cérebro, para que possamos comer a manteiga e o mel juntos e ter uma dieta equilibrada e balanceada. Obrigado pelos momentos que estudamos nesse dia e pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitórias em Cristo ao continuarmos por mais o dia de amanhã, pelo menos na parte da manhã, estudando e completando esse acampamento aqui em Florianópolis. Abençoa-nos e abençoe o alimento que nós vamos receber agora, que nos faça bem, nutrindo o nosso corpo, dando-nos vida e saúde. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.